Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do Livro dos Livros, a Palavra de Deus. Estes estudos são de autoria do Dr. J. Vernon Magui e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Nosso propósito é estudar detalhadamente a Bíblia com você e assim, dentro de instantes, estaremos completando o estudo do capítulo 27 do livro de Mateus. Mas antes, nós queremos ler parte de uma carta que nos chega da cidade de Brasília, do Distrito Federal. Esse querido ouvinte nos diz o seguinte: sou ouvinte desse maravilhoso programa que divulga a palavra de Deus. Tenho apreciado muito através da Bíblia, pois creio que todo ser humano precisa mesmo de conhecer o plano de Deus para a sua vida, pois nós somos prisioneiros do pecado e só pelo sangue de Jesus e a compreensão clara da sua palavra teremos vida abundante. Amigo, concordamos com você. Sim, nós concordamos com a sua afirmação. Somente o Senhor Jesus pode nos libertar e nos dar uma nova vida. Por isso, muito obrigado por sua carta e volte a nos escrever em outras ocasiões. Nós estamos aqui ao seu dispor. Aqueles ouvintes que desejarem também nos escrever, nós teremos muito prazer em receber as suas cartas. Mas alguém pode perguntar, mas escrever sobre o quê? Bem, muitas pessoas gostam de escrever simplesmente para se comunicar e compartilham conosco também algumas informações. Algumas falam do programa, outras falam dos seus problemas, pedem oração, orientação, enfim, você pode escrever conforme o que tiver no seu coração. A verdade é que nós recebemos cartas de todos os tipos. Tenha total liberdade. Escrevam, pois teremos prazer em receber e responder suas correspondências. Aguarde o nosso endereço no final do programa e comunique-se então conosco. Mas vamos agora gastar aquele tempo que nós fazemos em cada programa, na parte inicial do programa, pedindo a bênção do Senhor, a presença e a direção do Senhor para o estudo de hoje. Senhor Deus, muito obrigado porque Tu ouves a nossa oração. Suplicamos-te que diante da Tua misericórdia, que o Senhor venha nos abençoar nesse propósito tão elevado de estudarmos toda a Tua palavra. Pedimos a Tua orientação também para esse programa, que todos nós possamos ser edificados. Que o Teu Espírito tenha liberdade em nossas vidas. Senhor, te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé. Nosso Deus. Querido amigo, temos diante de nós os versos restantes do capítulo 27 de Mateus. Como você percebe, estamos chegando ao final desse evangelho, que faz a ligação entre o Antigo e o Novo Testamento. Um evangelho que mostra Jesus como o Messias prometido de Deus. Se você quiser calcular, ainda teremos mais 2 programas cujo conteúdo é o Evangelho de Mateus. Isto é, este é o penúltimo programa e o último programa. Nós estaremos estudando naquele programa, então, o capítulo 28, o capítulo da ressurreição. Muito bem, nós estamos estudando agora o capítulo 27. Por que estou dando essas informações? Ora, como fizemos no final do estudo de Gênesis, assim avisamos qual o próximo livro que estudaremos e quantos estudos faremos nele. Por isso, estou pedindo a vocês que anotem, porque nos foi pedido isso por vários ouvintes, que dessemos essa programação antecipada já. Nós estudaremos a partir daqui, então, a 2 programas, o livro do Êxodo. Isso, o livro do Êxodo, o segundo livro do Pentateuco, o segundo livro da Bíblia. E estudaremos o livro de Êxodo em 36 programas. Anote bem, 36 programas estaremos estudando o livro do Êxodo. A nossa sugestão é a seguinte, que você convide seus amigos para estarem juntos com você durante esse tempo e assim poderão usufruir ainda mais da palavra de Deus. Minha oração é que assim como Deus falou ao seu coração através do relato de Mateus, Ele continue falando com você a partir das experiências de Moisés e do povo de Israel que experimentaram o amor e a companhia divina naquele momento tão especial quando saíram da escravidão do Egito. Mas
nós queremos agora nos fixar a nossa atenção em Mateus. Você deve se lembrar que no último programa estivemos conversando sobre Jesus diante do Sinédrio, diante de Herodes e diante de Pilatos por 2 vezes. Certamente você que tem nos acompanhado fielmente deve ter percebido que nós não comentamos nada acerca do suicídio de Judas. E fizemos isso com o propósito de nos concentrarmos naquele programa nas experiências duras que o Senhor Jesus viveu antes da sua crucificação e morte em nosso lugar. Sobre Judas, na verdade, encontramos o relato da sua morte nos versículos 3 a 10 do capítulo 27. Comentamos há 3 programas passados que a ruína de Judas ocorreu porque ele deu brecha à ação demoníaca no seu coração. O problema de Judas é que ele não apenas reconheceu que era culpado de traição, mas que a pessoa que ele tinha traído era inocente, conforme versículo 27:4. O dinheiro que ele devolveu às autoridades religiosas dos judeus não apagou o seu mal feito. Ao confessar o seu erro, talvez esperasse até uma palavra de alívio e consolo dos religiosos. Mas o que ele ouviu? Que nos importa? O que nós temos com isso? Isso é contigo, o problema é teu. Isso tudo então aumentou ainda mais a sua culpa. E olhando para o seu ato, teve ainda mais remorso. Ao devolver as moedas, atirando-as às autoridades judaicas, com seu interior corroído pelo remorso, que só olha para si mesmo, ele não teve outra atitude senão ir para um lugar distante e dar fim à sua própria vida. Ao invés de chorar como Pedro, ao invés de olhar para Deus em arrependimento, olhou para si e para o seu pecado. Então Judas foi e enforcou-se. Aquelas 30 moedas não foram aceitas por aqueles religiosos legalistas hipócritas e assim se tornaram o preço que eles pagaram pela compra de um campo de oleiro, conforme Zacarias 11:13, embora Mateus tenha citado Jeremias. Um campo cerimonialmente poluído, onde os estrangeiros que não faziam parte do povo de Israel e os que eram nascidos fora da Palestina seriam sepultados. Então, querido amigo, veja só, essa atitude vil de Judas, que se dizia discípulo, pode ser vista nos passos que ele deu e que nós já mencionamos, passos para a sua ruína espiritual. Primeiro, Judas o discípulo. Segundo, Judas o insincero. Terceiro, Judas o ladrão. Quarto, Judas o traidor. E finalmente, Judas o suicida. Que Deus nos proteja de darmos brecha para Satanás em nossas vidas. Mas deixando Judas de lado, vamos olhar para Jesus e para o seu maravilhoso sacrifício por nós. Lembre-se que diante de toda a pressão sofrida, Pilatos lavou as suas mãos e entregou Jesus para ser crucificado. A decisão de Pilatos foi significativa, pois cada homem tem que fazer essa decisão diante de Cristo, seja Pilatos, seja você ou seja eu. Todos os homens têm que decidir entre aceitar ou rejeitar a Cristo. O que você pensa de Cristo? É esse, prezado amigo, o teste que todos nós temos que responder. O que você pensa de Jesus Cristo? Isso é importante. Naquela situação, não era propriamente Jesus quem estava sendo julgado. Na verdade, quem estava sendo julgado era Pilatos. Ele estava sendo julgado porque era o momento de determinar, querido amigo, qual era o seu destino. E a minha pergunta a você, qual tem sido a sua postura diante de Jesus? Depois de ter sido entregue por Pilatos e depois de ter sido escarnecido pelos soldados romanos, Jesus foi conduzido por esses mesmos soldados e certamente por todos os participantes do Sinédrio para ser crucificado. E ainda contava com a ajuda forçada de Simão de Cirene, situado na Líbia, um homem que provavelmente a partir daquele encontro com Jesus, carregando a cruz, tornou-se um cristão, porque posteriormente teve 2 filhos, Alexandre e Rufo, e a sua esposa, integrados a uma comunidade cristã, conforme nós lemos em Marcos 15:21 e Romanos 16:13. Aquela experiência de Simão, com certeza, mudou a sua vida.
carregou a cruz do Salvador. Querido amigo, mais de 2000 anos se passaram desde que Jesus morreu na cruz. E um grande número de crentes piedosos de todos os lugares do mundo tem usado sem o devido valor, sem dar o devido valor, sem dar a devida consistência, a figura, o símbolo da cruz, como emblema de enfeite. Hoje nós usamos cruzes de ouro, como pingentes, como cruzes penduradas, muitas vezes até como brincos. Cruzes são usadas como broche. Colocamos cruzes iluminadas nos nossos santuários. Imprimimos cruzes em relevo em nossas Bíblias e nossos inários. Enfim, usamos cruzes das mais variadas maneiras. E nenhum de nós fica chocado com essa figura, com esse símbolo. Mas não era assim antigamente. Quando olhamos para a história antiga, constatamos que a cruz era vista como algo repulsivo. As pessoas que eram crucificadas demoravam para morrer. Pendurados no madeiro, elas sofriam muito para poderem respirar. Esticadas para as laterais, com os braços pregados e também com os pés perfurados, não conseguiam ar suficiente para respirarem. Cada vez que inspiravam, sofriam dores terríveis e isso ia se sucedendo até que não resistiam mais. As vítimas morriam de colapso do coração, de exaustão, de choque. Se a morte tivesse que ser apressada por qualquer motivo, os soldados precisavam somente quebrar as pernas das vítimas e assim elas morriam sufocadas. Mas além do sofrimento físico, o pior era o sofrimento da vergonha. A vergonha da cruz para o judeu era algo que nós não podemos avaliar. Todos sabiam que no Antigo Testamento havia claramente uma maldição para todos os que fossem pendurados no madeiro. Ele era considerado um maldito de Deus, conforme nós lemos em Deuteronômio 21, 22 a 23. A cena de uma crucificação causava sentimentos antagônicos. Era uma visão repulsiva e detestável para aqueles que eram mais sensíveis e até medrosos. Entretanto, para outros, mais duros e cruéis, era uma visão de triunfo sobre o crucificado. E era uma oportunidade de lançar vitupérios sem qualquer reação do condenado. Por isso, nessa crucificação singular, os que assistiam lançavam seus insultos e escárnios. Tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, então salva-te a ti mesmo. Se você é filho de Deus mesmo, então desça da cruz, conforme as palavras dos versículos 39 e 40. Ao chegarem ao Gólgota, que significa caveira, e fica fora da cidade, deram a Jesus uma mistura de vinho e fel, uma prática que algumas mulheres piedosas desenvolveram para aliviar a dor dos crucificados. Jesus recusou essa anestesia, pois queria estar consciente a cada momento da sua entrega voluntária. Estamos diante do mais terrível episódio que o mundo já presenciou. Diante do mistério da profundeza do insondável amor divino pelo ser humano, pela criatura caída. Nesse momento, anulou-se a maldição do homem estar e ficar separado de Deus. Nesse momento, as portas do inferno foram destroçadas e o poder de Satanás foi totalmente quebrado. Na cruz se consumou a redenção da humanidade. Marcos diz: então o crucificaram. Lucas diz, referindo-se ao Calvário, ali o crucificaram. O João também, referindo-se ao local, diz, ali onde o crucificaram. E Mateus então foi mais lacônico ao relatar esse evento. Ele só relatou o que aconteceu depois. Ele disse, depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte, numa referência ao Salmo 22, 18. E assentados ali o guardavam, conforme palavras de Mateus nos versículos 35 e 36. Querido amigo, para você ter uma ideia do que é a humanidade caída, você não precisa ir muito longe, não. Não precisa ir numa prisão, numa corte criminal.
Aqui, nesse texto, vemos o ponto mais baixo que a humanidade pode chegar. Foi um comportamento desumano e demoníaco. Escarnecer de uma pessoa moribunda que está à beira da morte, completamente indefesa e fraca, não é humano. E o texto prossegue e nos diz que por cima da sua cabeça, da cabeça do Senhor Jesus, havia uma placa que continha a indicação da sua culpa. De acordo com o costume da época, essa placa era carregada na frente do cortejo para que todos soubessem por que estava sendo condenado aquela pessoa. Nessa placa estava escrita, conforme João e conforme Mateus escreveu também, com uma pequena variação entre Mateus e João, os seguintes dizeres estavam nessa placa: "Este é Jesus, o Rei dos Judeus." Com ironia, colocaram essa inscrição para debocharem de Jesus, mas mal sabiam eles que estavam proclamando a grande verdade. Jesus, de fato, era o Rei dos Judeus, e ainda mais, Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. De cada lado de Jesus foram crucificados 2 malfeitores, 2 ladrões. A vergonha, então, dessa situação era muito grande para aquele que viveu fazendo bem. Era uma grande humilhação para o Deus encarnado. Imagine então, querido amigo, em meio a tanta dor física e com seu sangue sendo vertido por você e por mim, a dor interior era muito mais aguda. Imagina. Veja que quando Jesus abria um pouco os olhos, ele não via nada além do que semblantes sorridentes, mas ao mesmo tempo cheios de ódio. Jesus conseguia ver todo o efeito do pecado na vida das suas criaturas. Jesus só conseguia ouvir os desaforos e os xingamentos que eram dirigidos a ele. Com certeza, Jesus viu a alegria e o semblante de vitória e ouviu das pessoas que passavam, dos líderes religiosos judeus e dos ladrões que estavam ao seu lado, as duras e irônicas palavras: "Ó, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. Salvou os outros? A ti mesmo não pode salvar-se? É rei de Israel, desça da cruz e nós creremos nele. Confiou em Deus? Pois que ele venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse, sou filho de Deus." São palavras que Mateus registra nos versículos 40 a 45. Com suas ironias, as autoridades religiosas pensavam que estavam sendo espertas, matando a Jesus Cristo. Mas, querido amigo, a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. Vejamos alguns pontos que merecem ser destacados. Primeiro, sem que as circunstâncias o levassem para o Calvário, ao ir para a cruz voluntariamente, Jesus destruía o templo do seu corpo para reconstruí-lo em 3 dias, quando da ressurreição. Segundo, exatamente porque Jesus era o Filho de Deus, ele não desceria da cruz, pois afinal, esse era o cálice que ele tinha que tomar e que fora aceito na oração lá no Getsêmani. Terceiro, aqui a tentação que sofreram no deserto se repetia: se tu és filho de Deus. Estava novamente acontecendo, mas Jesus a venceu e permaneceu na cruz por você e por mim. Quarto, embora Jesus percebesse que estavam questionando as suas palavras sobre a salvação que veio trazer ao mundo, ele não fez nada para que se salvasse, pois se ele quisesse salvar os outros, ele mesmo teria que se sacrificar. E quinto, ao pedirem mais um sinal que descesse da cruz para que então fosse crido, Jesus, por certo, lembrou-se das suas próprias palavras quando disse que nenhum outro sinal seria dado àquela geração incrédula, senão o sinal de Jonas. Querido amigo, você se lembra do sinal de Jonas? Dali a 3 dias, como Jonas saiu do ventre do peixe, Jesus, o nosso Salvador, sairia vitorioso do ventre da terra, ressuscitado e plenamente aceito por Deus como nosso único e suficiente Salvador. Sim, o martírio de Jesus durou 3 horas, desde o meio do dia até as 3 da tarde, desde as 12 horas até as 15 horas. Essas 3 horas foram um fenômeno sobrenatural. Durante aquele tempo aconteceu algo extraordinário e inexplicável, algo que a mente humana não pode entender.
quando Jesus gritou em alta voz, Deus meu, por que me desamparaste? Repetindo o Salmo 22 e o versículo 46, o Pai ocultou o seu rosto do Filho, porque Jesus tinha se tornado pecado por nós. O Filho que conhecia tão bem a intimidade com o Pai, o Filho que conhecia o Pai como ninguém o conhece, conforme 11:27, estava experimentando o que tinha pedido para não experimentar. Ser abandonado pelo Pai, algo que o Filho nunca tinha conhecido antes. Agora ele estava experimentando em toda a sua intensidade, em toda a sua plenitude. Jesus, o Filho de Deus, levava sobre si a maldição de toda a humanidade. Mesmo sendo ironizado, mesmo sendo ridicularizado, Jesus queria cumprir toda a vontade de Deus. E ao clamar, tenho sede, conforme João 19:28, ele também cumpria uma outra profecia do Salmo 22:16 e do Salmo 69. Entendendo que Jesus clamava por Elias, então providenciaram um caniço com uma esponja embebida no vinagre e lhe deram para beber. E diante disso, conforme João 19:30, Jesus então gritou em alta voz, está consumado. E o versículo 50 nos diz que Jesus entregou o Espírito. Toda essa etapa do plano maravilhoso de Deus estava terminada. O Rei, de bom grado, entregou o seu Espírito. Ao chegar nesse ponto, o período da lei terminou. Mateus, inspirado pelo Espírito Santo, colocou de forma clara e definitiva para que seus leitores judeus e todos nós pudéssemos entender objetivamente. Versículo 51 diz assim, eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. O véu rasgado de alto a baixo foi algo sobrenatural. Joséfo relata que a espessura desse véu era de pelo menos 10 centímetros. O véu separava o lugar santo, no qual os sacerdotes podiam entrar, do santíssimo lugar, no qual somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, conforme Êxodo 26:31 e Levítico 16. Quando o véu foi rasgado por Deus, abriu-se um novo e vivo caminho para que pudéssemos entrar e permanecer na presença de Deus, conforme Hebreus 10:19-22. Querido amigo, que maravilhosa é a nossa salvação, que grandiosa é a nossa salvação. Depois desse ato consumado, muitos milagres aconteceram. A terra tremeu, as rochas se partiram, os sepulcros se abriram e muitos ressuscitaram. Com a morte de Jesus, foi vencida a morte, e assim, num sinal profético, muitos santos ressuscitaram. Mas o parágrafo termina com o relato do testemunho dos gentios. O centurião romano e os que com ele estavam reconheceram que os judeus e ainda muitos hoje não reconheceram. Verdadeiramente, esse era o Filho de Deus. As mulheres que sempre acompanharam Jesus e estavam vindo desde a Galileia, ali também estavam presentes. E com certeza, elas também criam que Jesus era o Filho de Deus. Querido amigo, você já pensou nisso? Você tem feito essa mesma confissão? Jesus é o teu Salvador pessoal? Eu gostaria que você se lembrasse agora das palavras de Paulo, quando ele escreveu aos Romanos no capítulo 5. Pois Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos por ele da ira. Por quê? Se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem acabamos agora de receber a reconciliação. Querido amigo, na verdade, o que nós acabamos de estudar no livro de Mateus nos transporta para essa grande verdade. Nós, pela morte do Senhor Jesus Cristo, fomos reconciliados com o nosso Deus. Fomos novamente feitos amigos de Deus.
Agradeça a Deus por isso, então. Louve ao Senhor, glorifique ao Senhor por essa tão grande salvação. Chegamos assim ao final do programa. Gratos a Deus por sua tão grande salvação e gratos a você por sua companhia. Um abraço e até o próximo programa. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.300, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Repetindo, Caixa Postal 18.300, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.